O outono em Caxias do Sul pintava as ruas com tons dourados e avermelhados, criando um cenário perfeito para mais um dia na vida do casal Lorenzo Pegoraro e Helena Dalauba. O jovem casal havia se estabelecido em uma casa confortável no bairro São Pelegrino, área nobre da cidade onde desfrutavam de uma rotina tranquila e bem estruturada. Lorenzo, engenheiro em uma das maiores metalúrgicas da região, e Helena, professora universitária na UCS, representavam o que muitos considerariam um casal perfeito. Naquela manhã de sábado, enquanto preparavam o tradicional café da manhã com pão caseiro e queijos da serra, o telefone tocou. Era Matheus Zanrosso, amigo de longa data de Lorenzo desde os tempos do colégio. A ligação, aparentemente rotineira, estava prestes a introduzir um elemento que mudaria completamente a dinâmica do casal. Lorenzo, preciso de um favor enorme. A voz de Matheus soava um tanto ansiosa do outro lado da linha. Surgiu uma oportunidade de trabalho na Serra do Corvo Branco. Vou precisar passar algumas semanas lá, fazendo um levantamento geológico. O problema é que não tenho com quem deixar o Max. Max era o Doberman de Matheus, um cão imponente que Lorenzo conhecia bem das visitas ao amigo. O que ele não sabia, e estava prestes a descobrir, era que Max não era um cachorro comum. Claro, posso ajudar, respondeu Lorenzo, lançando um olhar hesitante para Helena, que observava a conversa com curiosidade. Mas preciso confirmar com a Helena primeiro. Você sabe como ela é com cachorros grandes. Helena, que conseguia ouvir partes da conversa, já franzia a testa em preocupação. Seu receio de cães de grande porte vinha desde a infância, quando um pastor alemão do vizinho a assustou durante uma festa de família. Mesmo sabendo que era um medo irracional, ela nunca conseguiu superá-lo completamente. Lorenzo, Matheus continuou, sua voz assumindo um tom mais sério. Tem algo que você precisa saber sobre o Max. Ele não é exatamente um cachorro comum. Ele trabalhou no aeroporto Salgado Filho por 5 anos como cão farejador. A revelação pegou Lorenzo de surpresa. Ele sempre achou Max extremamente bem treinado, mas nunca imaginara que o animal tivesse um passado tão interessante. Por que você nunca me contou isso antes? Não é algo que eu costume mencionar, Matheus explicou. Depois que ele se aposentou, preferi dar a ele uma vida mais tranquila. Mas é importante que você saiba porque, às vezes, ele ainda demonstra alguns comportamentos do treinamento. Lorenzo olhou novamente para Helena, que agora estava sentada à mesa da cozinha, mexendo distraidamente em sua xícara de café. O aroma do pão recém-assado preenchia o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão do momento. Quanto tempo precisamente você ficará fora? Perguntou Lorenzo, já começando a considerar como convenceria Helena. 3 semanas, no máximo 4. A região tem pouca cobertura de celular, então pode ser que a comunicação fique um pouco difícil, Matheus explicou. Mas o Max é muito bem treinado, ele não dará trabalho. Após desligar o telefone, Lorenzo se voltou para Helena, que já o observava com uma expressão apreensiva. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando seu rosto e destacando ainda mais sua preocupação. Amor, eu sei que você tem receio de cachorros grandes, mas o Max é diferente, começou Lorenzo, sentando-se ao lado dela. Ele é treinado, foi até cão policial. Será apenas por algumas semanas. Helena suspirou profundamente, seus dedos tamborilando na mesa de madeira maciça que haviam comprado juntos no início do ano. Lorenzo, você sabe como me sinto em relação a Dobermans. Eles me parecem tão intimidadores. Eu entendo seu medo, mas pense bem. É um favor para o Matheus, que sempre nos ajudou quando precisamos. Lembra quando precisamos de ajuda para reformar o telhado? Ele passou o final de semana inteiro aqui. O silêncio se prolongou por alguns minutos, enquanto Helena considerava a situação. O casal tinha uma dinâmica especial para tomar decisões importantes. Sempre conversavam abertamente, pesando prós e contras, respeitando os medos e limitações um do outro. Está bem, ela finalmente concordou, embora sua voz ainda carregasse um tom de hesitação. Mas com algumas condições. Primeiro, quero que você garanta que ele ficará sempre sob supervisão. Segundo, precisamos estabelecer regras claras sobre os espaços da casa que ele poderá ou não frequentar. Lorenzo sorriu,
aliviado com a compreensão de Helena. Claro, amor. Vamos fazer tudo do seu jeito. Tenho certeza que você vai acabar se surpreendendo positivamente com o Max. Naquela mesma tarde, Lorenzo ligou de volta para Mateus, confirmando que poderiam cuidar de Max. Combinaram que o cão seria entregue no dia seguinte, domingo, antes de Mateus partir para sua viagem. O que o casal não sabia era que a chegada de Max marcaria o início de uma série de eventos, que testariam não apenas sua relação, mas também suas percepções sobre confiança, instinto e os segredos que às vezes guardamos daqueles que mais amamos. A tranquila cidade de Caxias do Sul estava prestes a ser palco de uma história que provaria que até mesmo os relacionamentos mais sólidos podem ser abalados por circunstâncias inesperadas. O domingo amanheceu com uma típica garoa serrana, trazendo consigo aquela característica umidade que fazia os moradores de Caxias do Sul se agasalharem mesmo em dias não tão frios. Helena havia passado boa parte da manhã reorganizando a casa para a chegada de Max, estabelecendo limites claros com fitas coloridas nos locais onde o cachorro não deveria ter acesso, principalmente seu escritório onde corrigia trabalhos dos alunos. Pontualmente, às 14h, a campainha tocou. Mateus estava lá com Max, que se mantinha sentado obedientemente ao seu lado, sua pelagem negra e brilhante contrastando com o dia nublado. Helena observava da janela da sala, tentando controlar sua ansiedade, enquanto Lorenzo ia receber os dois. Lembre-se de todas as instruções, Mateus enfatizava enquanto entregava a guia do cachorro para Lorenzo. Max está acostumado com uma rotina bem definida. Café da manhã às 7h, passeios às 9h e às 17h, e jantar às 19h. Ele é muito disciplinado com horários, herança do treinamento. Helena finalmente criou coragem para se aproximar da porta, mantendo uma distância segura. Max imediatamente voltou sua atenção para ela, suas orelhas erguendo-se em interesse. Para sua surpresa, o Doberman não demonstrou qualquer sinal de agressividade, apenas uma curiosidade controlada. Helena, você pode se aproximar, Mateus incentivou gentilmente. Max é treinado para manter a calma. Na verdade, ele tem um histórico impressionante de socialização com pessoas. Com passos hesitantes, Helena se aproximou. Max permaneceu sentado, seus olhos atentos, mas serenos, fixos nela. Estenda sua mão lentamente. Deixe que ele sinta seu cheiro, orientou Mateus. Helena seguiu a instrução e Max delicadamente cheirou sua mão, abanando levemente a cauda em seguida. Viu só? Ele já gostou de você, sorriu Mateus. Mas sua expressão logo ficou mais séria. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber sobre ele. Max tem um comportamento específico quando percebe algo diferente. Ele foi treinado para ser extremamente observador, então não se assustem se ele demonstrar interesse especial por alguma coisa ou pessoa. Lorenzo e Helena trocaram olhares intrigados, mas antes que pudessem fazer mais perguntas, Mateus já estava se despedindo, claramente ansioso para iniciar sua viagem. Preciso ir agora. A estrada até a Serra do Corvo Branco é longa e quero chegar antes do anoitecer. Qualquer emergência, tentem meu celular. Mas como disse, a cobertura lá é bem precária. Os primeiros dias com Max foram surpreendentemente tranquilos. O Doberman se adaptou rapidamente à rotina da casa, respeitando os limites estabelecidos por Helena e seguindo rigorosamente os horários de alimentação e passeio. Lorenzo ficou impressionado com a disciplina do animal, que parecia entender perfeitamente cada comando. Helena, por sua vez, começava a se sentir mais confortável com a presença do cão. Durante as tardes em que trabalhava em casa, Max se deitava silenciosamente próximo à porta do escritório, como se montasse guarda, mas sempre respeitando o limite da fita que ela havia colocado. Foi no quarto dia que as coisas começaram a mudar sutilmente. Helena estava se preparando para sair para a universidade quando Max começou a demonstrar um comportamento diferente. O Doberman, que até então mantinha uma distância respeitosa, passou a segui-la insistentemente pela casa, farejando suas roupas com uma intensidade incomum. Lorenzo, você está vendo isso? Helena chamou o marido, um pouco nervosa com a mudança de comportamento do cachorro. Ele não para de me seguir. Lorenzo observou a cena com curiosidade.
Max circulava ao redor de Helena, seu focinho trabalhando ativamente, alternando entre cheirar o ar e as roupas dela. Deve ser algo que ele foi treinado para identificar. Mateus mencionou que ele tinha esse tipo de comportamento específico. Naquela mesma tarde, durante uma de suas aulas na universidade, Helena recebeu uma mensagem que a fez empalidecer. Rapidamente guardou o celular, mas suas mãos tremiam levemente enquanto tentava continuar a explicação sobre literatura contemporânea para seus alunos. Ao retornar para casa, Max a recebeu com um entusiasmo ainda maior que o habitual, pulando e farejando com insistência sua bolsa. Helena rapidamente se dirigiu ao quarto, fechando a porta atrás de si, deixando um Max visivelmente agitado do lado de fora. Lorenzo, que trabalhava em seu notebook na sala, notou o comportamento estranho tanto do cachorro quanto de Helena, mas decidiu não comentar nada naquele momento. No entanto, uma pequena semente de inquietação começou a se formar em sua mente. Durante o jantar, Helena parecia distante, mexendo na comida sem realmente comer. Max se mantinha alertamente sentado próximo à mesa, seus olhos alternando entre Helena e a porta da cozinha, como se esperasse algo acontecer. "Está tudo bem, amor?" Lorenzo perguntou, notando o nervosismo da esposa. "Sim, só cansada", Helena respondeu rapidamente, levantando-se da mesa antes mesmo de terminar sua refeição. "Preciso preparar algumas coisas para a aula de amanhã." Enquanto lavava a louça, Lorenzo observava pela janela da cozinha o céu escuro de Caxias do Sul, pontuado pelas luzes da cidade. Algo estava diferente. Ele podia sentir. O comportamento de Max, sempre tão preciso e treinado, parecia querer lhe dizer algo. Mas o quê? O que Lorenzo não sabia era que aquela noite marcaria apenas o início de uma série de eventos cada vez mais intrigantes, onde o instinto aguçado de um ex-cão policial se tornaria a chave para desvendar um segredo que mudaria completamente sua vida. A rotina do casal começou a mudar sutilmente nas semanas seguintes. O outono de Caxias do Sul ficava cada vez mais frio, e as mudanças no comportamento de Helena se tornavam mais evidentes, assim como a atitude protetora de Max em relação a ela. Durante os jantares no restaurante Sica, tradicional na cidade, Lorenzo notava como sua esposa mal tocava na comida, especialmente nos pratos com molho de tomate, antes seu favorito. Em uma manhã particularmente nebulosa, Lorenzo acordou mais cedo que o habitual e encontrou Max sentado em frente ao banheiro da suíte, suas orelhas atentas ao menor ruído. De dentro, podia ouvir Helena murmurando algo ininteligível. Quando ela finalmente saiu, seu rosto estava pálido e ela quase tropeçou em Max, que imediatamente se colocou ao seu lado, como se quisesse ampará-la. "Helena, você está bem?" Lorenzo perguntou, preocupado com a palidez da esposa. "Só uma indisposição", ela respondeu rapidamente, evitando seu olhar. Deve ter sido algo que comi ontem à noite. Mas Lorenzo sabia que havia mais do que uma simples indisposição. Nos últimos dias, Helena havia recebido várias ligações que atendia sempre em particular, saindo da sala ou do quarto quando o telefone tocava. Em uma dessas ocasiões, ele a ouviu mencionar algo sobre resultados e níveis, palavras que o deixaram intrigado e apreensivo. Durante as aulas na universidade, Helena começou a demonstrar sinais de cansaço que não passaram despercebidos por seus colegas. A professora Beatriz Moreto, sua amiga mais próxima no departamento de letras, frequentemente a observava com um olhar preocupado, especialmente quando Helena precisava se ausentar repentinamente de reuniões. Em casa, Max parecia ter desenvolvido um sexto sentido em relação a Helena. O Doberman a seguia como uma sombra, especialmente quando ela demonstrava sinais de fraqueza ou mal-estar. Em várias ocasiões, Lorenzo flagrou o cachorro empurrando gentilmente Helena em direção ao sofá, como se a incentivasse a descansar. Uma tarde, enquanto organizava algumas roupas no armário do quarto, Lorenzo encontrou uma sacola de farmácia escondida no fundo de uma gaveta. Estava vazia, mas o recibo ainda estava lá, mostrando a compra de alguns medicamentos cujos nomes ele não reconheceu. Quando questionou Helena sobre isso durante o jantar, ela desconversou, dizendo que eram apenas vitaminas recomendadas por uma colega. São suplementos para ajudar na imunidade.
ela explicou vagamente, enquanto Max a observava fixamente da sua posição ao lado da mesa. Você sabe como o inverno aqui em Caxias é rigoroso. No dia seguinte, Lorenzo decidiu sair mais cedo do trabalho e passar na farmácia São João do Centro para tentar descobrir mais sobre os medicamentos do recibo. Enquanto esperava ser atendido, notou um movimento incomum de Helena do outro lado da rua, entrando apressadamente no Hotel Samuara. Seu coração acelerou. O que ela estaria fazendo ali? Esquecendo-se completamente dos medicamentos, Lorenzo atravessou a rua, parando em frente ao hotel. Através das portas de vidro, pôde ver Helena conversando com uma mulher no lobby, suas expressões sérias e concentradas. A desconhecida vestia um jaleco branco e carregava uma pasta, o que sugeria que poderia ser uma profissional da área médica. Naquela noite, quando Helena chegou em casa, Max demonstrou um comportamento ainda mais protetor que o normal. O Doberman não apenas a seguia, mas também ficava visivelmente agitado quando alguém se aproximava dela, incluindo o próprio Lorenzo. Era como se o animal soubesse de algo que ele não sabia, algo que precisava ser protegido. Durante o jantar, Lorenzo tentou iniciar uma conversa sobre o assunto. Vi você hoje no centro, no Hotel Samuara. Helena deixou o garfo cair, produzindo um som metálico que fez Max levantar as orelhas em alerta. Você está me seguindo agora? Sua voz tremia levemente. Não, foi coincidência. Eu tinha saído mais cedo do trabalho e... Ele hesitou, observando como Max se aproximava mais de Helena, como se sentisse sua atenção. Quem era aquela mulher de jaleco? Uma colega da universidade. Helena respondeu rapidamente, levantando-se da mesa. Estamos organizando um congresso de literatura, e o hotel é um dos possíveis locais. A explicação parecia plausível, mas algo no tom de voz de Helena e na reação de Max dizia a Lorenzo que havia mais naquela história. O Doberman continuava alternando seu olhar entre o casal, como se acompanhasse um jogo de tênis invisível, sua postura tensa e alerta. Naquela noite, Lorenzo teve dificuldade para dormir. Deitado na cama, podia ouvir Helena no banheiro, mais uma vez passando mal. Max estava sentado do lado de fora da porta, emitindo pequenos ganidos de preocupação. A cena se repetia com frequência cada vez maior, e Lorenzo começava a temer que algo sério estivesse acontecendo com sua esposa. Pegando seu celular, tentou mais uma vez contatar Mateus. Precisava saber mais sobre o treinamento de Max, sobre o que exatamente o cachorro estava programado para detectar. Mas, como nas tentativas anteriores, só conseguiu ouvir a mensagem automática informando que o número estava fora da área de cobertura. O que estava acontecendo com Helena? Por que tanto segredo? E por que Max parecia tão empenhado em protegê-la? As perguntas se multiplicavam na mente de Lorenzo, enquanto o outono de Caxias do Sul lentamente dava lugar ao inverno, trazendo consigo não apenas o frio característico da Serra Gaúcha, mas também uma névoa de mistério que parecia envolver sua casa e seu casamento. O inverno chegou com força total em Caxias do Sul, trazendo consigo aquela característica geada que cobria os campos e telhados nas primeiras horas da manhã. Era numa dessas manhãs geladas que Lorenzo, inquieto com todas as mudanças que observava em sua casa, decidiu investigar mais a fundo o comportamento de Helena. Aproveitando que ela havia saído para dar aula, Lorenzo começou a vasculhar discretamente alguns lugares da casa, sempre sob o olhar atento de Max, que o seguia em sua busca sem demonstrar qualquer sinal de aprovação ou reprovação. No escritório de Helena, encontrou várias anotações espalhadas, a maioria relacionada às suas aulas na universidade, mas uma pequena agenda chamou sua atenção. Folheando as páginas, descobriu várias marcações com horários e um endereço no bairro São Pelegrino que se repetia semanalmente. Não havia nomes, apenas as iniciais Doutora CM, seguidas de números que pareciam indicar valores consideráveis. Lorenzo fotografou discretamente as páginas com seu celular, determinado a investigar aquele endereço mais tarde. Enquanto guardava a agenda, seu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de número desconhecido. Pare de procurar. Algumas verdades são melhor deixadas em paz.
O texto fez seu coração acelerar. Quem poderia estar mandando aquele tipo de aviso? Como sabiam que ele estava investigando? Naquela mesma tarde, durante uma reunião na metalúrgica, Lorenzo não conseguia se concentrar. Seu pensamento estava fixo nas mensagens misteriosas e no comportamento cada vez mais protetor de Max em relação a Helena. Foi quando recebeu uma ligação da vizinha, Dona Gemma Bortolini. Lorenzo, desculpe incomodar no trabalho, mas achei que você deveria saber. A voz da senhora soava preocupada. Vi um carro desconhecido parado em frente à sua casa por quase 1 hora. Quando me aproximei para verificar, ele partiu rapidamente. A informação fez Lorenzo sair mais cedo do trabalho. No caminho para casa, passou pelo endereço que havia encontrado na agenda de Helena. Era uma clínica discreta, com uma placa que indicava apenas consultório médico, sem maiores especificações. Estacionou do outro lado da rua, observando o movimento, quando notou Helena saindo do local. Ela parecia abatida e segurava uma pasta contra o peito. Em casa, Max recebeu Helena com sua já habitual atenção exagerada, mas dessa vez havia algo diferente em seu comportamento. O Doberman parecia ainda mais agitado, farejando intensamente a pasta que ela carregava e emitindo pequenos ganidos de ansiedade. "Max, calma!" Helena tentou controlar o cachorro, mas sua própria voz tremia. "Lorenzo, você já está em casa? Saí mais cedo hoje", ele respondeu, observando atentamente a reação dela. "Helena, precisamos conversar. Recebi uma mensagem estranha hoje e Dona Gemma viu um carro suspeito em frente à nossa casa." Antes que pudesse continuar, o telefone de Helena tocou. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu ainda mais. "Preciso atender, é importante", disse, dirigindo-se rapidamente para o quarto com Max em seu encalço. Lorenzo podia ouvir fragmentos da conversa. "Não, ainda não contei. Preciso de mais tempo. Não é tão simples assim." Cada palavra aumentava sua ansiedade e preocupação. Naquela noite, enquanto jantavam na cozinha, o silêncio era pesado e desconfortável. Max, sempre alerta, mantinha-se mais próximo de Helena que o normal, seu focinho ocasionalmente tocando a mão dela, como se oferecesse conforto. "Vi você saindo de uma clínica hoje", Lorenzo finalmente disse, quebrando o silêncio. "No São Pellegrino." Helena deixou o garfo cair novamente, o barulho ecoando na cozinha silenciosa. "Você está mesmo me seguindo?" "Estou preocupado, Helena. Você anda diferente essas saídas misteriosas, as ligações secretas, e agora essas mensagens ameaçadoras que comecei a receber. O que está acontecendo?" Antes que Helena pudesse responder, as câmeras de segurança da casa dispararam um alerta. No monitor da cozinha, puderam ver claramente uma figura escura saindo apressadamente pelos fundos do terreno. Max imediatamente se colocou em posição de alerta, um rosnado baixo escapando de sua garganta. "Vou verificar." Lorenzo se levantou rapidamente, mas Helena o segurou pelo braço. "Não, por favor, não vá lá fora." Sua voz era quase um sussurro, e lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Eu preciso te contar algo." Mas antes que ela pudesse continuar, o telefone tocou novamente. Helena olhou para a tela e ficou ainda mais pálida. "Preciso atender, é a doutora Carmen." Lorenzo observou sua esposa se afastar mais uma vez, com Max seguindo fielmente seus passos. Através da janela da cozinha, podia ver a névoa típica de Caxias do Sul descendo sobre a cidade, envolvendo tudo em um manto de mistério que parecia refletir perfeitamente o estado de sua vida naquele momento. As câmeras de segurança ainda mostravam o quintal vazio, mas a sensação de que havia algo muito maior acontecendo não abandonava Lorenzo. Quem era aquela pessoa que fugiu? Por que Helena estava recebendo ligações misteriosas? E, principalmente, o que Max, com seu treinamento especial, estava detectando em sua esposa que ele ainda não conseguia compreender? A manhã seguinte amanheceu com uma das geadas mais intensas do ano em Caxias do Sul. Lorenzo acordou cedo e encontrou Helena já de pé, parada junto à janela da sala, observando a paisagem branquinha que se estendia pelo jardim. Max estava sentado ao seu lado, como sempre, sua postura protetora nunca abandonada. "Precisamos mesmo conversar", Lorenzo disse suavemente, aproximando-se. Helena se virou para ele,
e pela primeira vez em semanas não tentou desviar o olhar. Sim, precisamos, ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Mas não aqui. Podemos ir até a Praça Dante? Preciso de ar fresco para essa conversa. O casal se agasalhou bem para enfrentar o frio típico da Serra Gaúcha e saiu com Max, que parecia especialmente atento naquela manhã. A Praça Dante Alighieri, coração histórico da cidade, estava parcialmente vazia devido ao frio intenso. Apenas alguns comerciantes mais resistentes mantinham suas bancas de artesanato abertas. Sentaram-se em um dos bancos próximos à igreja São Pelegrino, com Max deitado aos pés de Helena, sempre vigilante. O sino da igreja tocava anunciando 9 horas da manhã e o som reverberava pela praça quase deserta. Lorenzo, Helena começou, suas mãos entrelaçadas no colo, tremendo levemente. Há algo que venho escondendo de você. Não por falta de confiança, mas por medo. Medo de que tudo desse errado novamente. Lorenzo sentiu seu coração acelerar. Do que você está falando, Helena? Lembra da minha tia Giovanna? Ela perguntou, sua voz baixa. Aquela que morava em Antônio Prado? Lorenzo assentiu. Sabia que a tia de Helena havia enfrentado uma série de problemas de saúde anos atrás, mas nunca soube exatamente o que acontecera. O que aconteceu com ela não foi apenas um problema de saúde comum, Helena continuou, sua voz embargada. Era uma condição hereditária que afeta algumas mulheres da família, uma tendência a complicações específicas. Max, percebendo a crescente ansiedade de Helena, aproximou-se mais, encostando seu focinho nas mãos dela em um gesto de conforto. Que tipo de complicações? Lorenzo perguntou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone tocou mais uma vez. Ela olhou para a tela e suspirou profundamente. É a doutora Carmen novamente. Preciso atender. Lorenzo observou enquanto ela se afastava alguns passos para atender a ligação, com Max seguindo-a fielmente. Da onde estava, podia ouvir fragmentos da conversa. Sim, doutora. Os níveis estão... Entendo. Amanhã cedo, então. Quando Helena retornou, suas mãos tremiam ainda mais. Lorenzo, preciso ir à clínica amanhã cedo. Os resultados dos últimos exames chegaram. Que exames, Helena? Por favor, me diz o que está acontecendo. Lorenzo implorou, segurando as mãos dela entre as suas. Helena abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um movimento brusco de Max. O Doberman havia se levantado repentinamente, suas orelhas em alerta máximo, focinho apontado para um grupo de árvores próximo. Um homem vestindo um casaco escuro rapidamente se afastou do local, desaparecendo entre as ruas do centro. Era ele, Helena exclamou, seu rosto perdendo toda a cor. O mesmo homem que estava em frente à nossa casa ontem. Lorenzo fez menção de ir atrás do desconhecido, mas Helena o segurou. Não, por favor, vamos para casa. Não é seguro conversar aqui. O casal retornou para casa em silêncio, com Max mantendo uma postura ainda mais protetora que o normal. Durante o caminho, Lorenzo notou que o mesmo carro escuro mencionado por Dona Gemma o seguia à distância. Em casa, Helena foi direto para o quarto, dizendo que precisava descansar. Lorenzo ficou na sala, sua mente girando com todas as informações parciais que havia recebido. A condição hereditária da família, os exames misteriosos, o homem que o seguia, nada fazia sentido completo ainda. Pegando seu celular, tentou mais uma vez contatar Mateus. Para sua surpresa, dessa vez a chamada foi completada, mas a conexão estava péssima. Lorenzo! A voz de Mateus soava entrecortada. Mal posso, você... Max está... Mateus, preciso saber mais sobre o treinamento do Max. Lorenzo falou rapidamente, temendo perder a conexão. Ele está agindo de forma muito protetora com Helena, especialmente quando... A ligação caiu antes que pudesse terminar sua frase. Frustrado, Lorenzo jogou o celular no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Foi quando notou algo estranho. Max estava parado na porta do quarto do casal. Mas ao invés de sua postura usual de proteção, o Doberman parecia estar chorando. Lorenzo se aproximou lentamente do cachorro, que emitia pequenos ganidos baixos, seu focinho apontado para a porta fechada do quarto. Através da madeira, podia ouvir Helena ao telefone novamente. Sim, mamãe. Eu sei que a tia Giovanna passou pela mesma coisa. Não, ainda não contei tudo para ele.
Tenho medo, mãe. E se acontecer comigo o mesmo que aconteceu com ela? Como o Lorenzo vai lidar com isso? As palavras de Helena, embora parcialmente abafadas pela porta, fizeram o coração de Lorenzo apertar. O que exatamente havia acontecido com a tia Giovanna? E por que Helena temia tanto que o mesmo acontecesse com ela? Max continuava em sua vigília silenciosa, seus olhos alternando entre Lorenzo e a porta do quarto, como se implorasse para que alguém ajudasse sua protegida. O Doberman parecia carregar o peso de um segredo que ainda não podia ser totalmente revelado, mas que aos poucos começava a emergir das sombras do passado da família Dall'Alba. O dia amanheceu com uma fina garoa em Caxias do Sul, típica do inverno serrano. Lorenzo mal havia dormido, sua mente repleta de preocupações e teorias sobre o que poderia estar acontecendo com Helena. As palavras que ouvira através da porta do quarto na noite anterior ainda ecoavam em sua mente, misturando-se com todas as outras pistas misteriosas dos últimos dias. Durante o café da manhã, o silêncio entre o casal era pesado. Helena mexia distraidamente em uma xícara de chá de camomila, enquanto Max mantinha sua vigília constante ao lado dela. O Doberman ocasionalmente farejava o ar e emitia pequenos ganidos, como se tentasse comunicar algo que apenas ele compreendia. "Você vai mesmo à clínica hoje?" Lorenzo perguntou, quebrando o silêncio. "Sim", Helena respondeu sem levantar os olhos. "A doutora Carmen insistiu que não podemos adiar mais." "Deixa eu ir com você", ele pediu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Helena finalmente olhou para ele, seus olhos marejados. "Não posso, Lorenzo, não ainda." Naquele momento, o celular de Lorenzo vibrou com uma nova mensagem do número desconhecido. "Última chance. Pare de investigar ou todos sofrerão as consequências." Algo dentro dele estalou. Não podia mais continuar naquela situação de incerteza e medo. Levantou-se abruptamente da mesa, assustando tanto Helena quanto Max. "Chega de segredos", declarou com firmeza. "Vou chamar a polícia agora mesmo. Essas mensagens, o homem que nos segue, suas consultas misteriosas. Isso não pode continuar assim." Helena empalideceu instantaneamente. "Não. Por favor, não faça isso." Ela implorou, levantando-se também. "Você não entende, isso só vai piorar tudo." Max, sentindo a tensão crescente, começou a se agitar, alternando sua atenção entre os dois, seu comportamento protetor mais evidente que nunca. "Então me faça entender, Helena", Lorenzo exclamou, sua voz carregada de frustração e preocupação. "O que está acontecendo? Por que essas ameaças? Por que tanto segredo?" Antes que Helena pudesse responder, o sistema de segurança da casa disparou novamente. Nas câmeras, puderam ver o mesmo carro escuro parado em frente à casa. Max imediatamente correu para a janela, rosnando baixo. Lorenzo pegou seu telefone decidido. "Estou ligando para a polícia agora." "Lorenzo, espera!" Helena gritou, mas ele já estava discando o número. Nesse momento, a campainha tocou, fazendo todos congelarem no lugar. Max assumiu uma postura defensiva, colocando-se entre Helena e a porta. "Quem é?" Lorenzo perguntou, aproximando-se cautelosamente da entrada. "Polícia Civil." Uma voz masculina respondeu do outro lado. "Temos algumas perguntas sobre atividades suspeitas reportadas neste endereço." Helena deixou escapar um soluço abafado, suas pernas fraquejando. Max imediatamente se posicionou para ampará-la, enquanto ela se apoiava na parede. "Não abra", ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Por favor, Lorenzo, não abra essa porta. Não são policiais de verdade." Lorenzo olhou pela câmera de segurança e notou algo estranho. O suposto policial não estava usando um uniforme padrão, e não havia viatura oficial estacionada, apenas o mesmo carro escuro de antes. "Como você sabe?" ele perguntou, virando-se para Helena. "Por quê?" ela começou, sua voz tremendo. "Porque eu sei quem são eles. São as mesmas pessoas que perseguiram minha tia Giovanna. As mesmas pessoas que..." Ela parou, sufocando um soluço. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Max começou a rosnar mais alto, seu pelo eriçado. Lorenzo tomou uma decisão rápida. Pegou seu telefone e discretamente começou a filmar, enquanto se aproximava de Helena. "Temos que sair daqui", sussurrou. "Agora."
Helena assentiu, ainda tremendo. Pela porta dos fundos. Max conhece o caminho. Como se entendesse perfeitamente a situação, Max começou a guiá-los em direção aos fundos da casa, mantendo-se sempre próximo a Helena. As batidas na porta da frente ficavam cada vez mais fortes. Enquanto se esgueiravam pelo quintal dos fundos, Lorenzo percebeu que estava prestes a descobrir muito mais do que imaginava sobre o passado da família de sua esposa. O mistério não estava apenas no comportamento de Helena ou nos instintos de Max. Havia algo muito maior e mais perigoso envolvido. A chuva fina continuava caindo sobre Caxias do Sul, criando uma cortina de névoa que ajudaria em sua fuga. Enquanto seguiam Max através dos quintais vizinhos, Lorenzo sabia que havia tomado a decisão certa. Agora, mais do que nunca, precisava proteger Helena e descobrir toda a verdade. Não importava o quão assustadora ela pudesse ser. A chuva havia se intensificado, enquanto Lorenzo, Helena e Max se deslocavam pelos fundos das casas do bairro São Pelegrino. O Doberman liderava o caminho com uma segurança impressionante, como se já conhecesse exatamente para onde deveria levá-los. Helena, ainda trêmula, segurava firmemente a mão de Lorenzo enquanto caminhavam o mais silenciosamente possível. "Para onde estamos indo?" Lorenzo sussurrou, ajudando Helena a passar por cima de uma cerca baixa. "Para a casa da Beatriz", Helena respondeu, referindo-se à sua colega da universidade. "Ela tem uma casa de campo em Anna Rash. Ficamos lá algumas vezes quando precisei descansar." Max parou repentinamente, suas orelhas em alerta. Segundos depois, ouviram o som de um carro se aproximando lentamente pela rua paralela. O trio se abaixou atrás de um muro coberto de era, esperando o veículo passar. "Helena", Lorenzo aproveitou o momento de pausa. "Preciso entender o que está acontecendo. Quem são essas pessoas? O que elas querem?" Helena respirou fundo, suas mãos ainda tremendo. "É uma história complicada, Lorenzo. Tem a ver com uma pesquisa que minha tia Giovanna estava desenvolvendo na universidade, anos atrás. Algo relacionado a um tratamento experimental para... Sua voz foi interrompida pelo som de outro carro se aproximando. Max rapidamente os guiou para um pequeno galpão abandonado próximo. O local cheirava a madeira úmida e ferramentas antigas, mas oferecia um abrigo temporário da chuva e dos olhos vigilantes que os procuravam. "Lorenzo", Helena continuou, sua voz quase um sussurro. "Lembra quando te falei sobre a condição hereditária na minha família? Não é apenas uma questão de saúde comum. Minha tia estava desenvolvendo um tratamento revolucionário, algo que poderia ajudar mulheres com a nossa condição, mas havia pessoas interessadas em impedir que a pesquisa continuasse." "Por quê?" Lorenzo perguntou, mantendo um olho em Max, que continuava em alerta próximo à porta do galpão. "Porque o tratamento ameaçava os interesses de uma grande empresa farmacêutica. Eles pressionaram minha tia de todas as formas possíveis para que ela abandonasse a pesquisa. Quando ela se recusou..." Helena não completou a frase, mas Lorenzo podia ver o medo em seus olhos. Max se aproximou dela, encostando seu focinho em sua mão em um gesto de conforto. "E agora eles estão atrás de você? Mas por quê?" "Porque eu encontrei os arquivos dela", Helena respondeu, sua voz ganhando um tom de urgência. "Estavam escondidos em um antigo caderno de receitas de família. Giovanna sabia que um dia eu poderia precisar deles. Então deixou pistas que só alguém da família entenderia. Quando descobri que eu... Novamente ela hesitou, mas desta vez foi interrompida por Max, que começou a farejar o ar intensamente e emitir pequenos ganidos de ansiedade. "Precisamos continuar", Helena disse, levantando-se. "Beatriz deve estar nos esperando. Ela é a única que sabe de tudo. Tem me ajudado com os exames e consultas." Então a doutora... "Carmen?" Lorenzo começou a entender. "É uma pesquisadora que trabalhou com minha tia. Ela concordou em me ajudar em segredo, continuando o trabalho de Giovanna. As consultas no hotel eram para evitar suspeitas, já que a clínica estava sendo vigiada." O som de vozes se aproximando fez com que Max ficasse em posição de alerta. Helena rapidamente pegou seu celular e enviou uma mensagem para Beatriz. "Ela vai nos encontrar na antiga fábrica de tecidos. Conhece um caminho seguro até Anna Rash por dentro da mata." Helena explicou, guardando o telefone.
Lorenzo assentiu, sentindo o peso da situação. Não era apenas sua esposa que estava em perigo, mas também o trabalho de anos de pesquisa que poderia ajudar outras mulheres. O que começou como uma simples história de cuidar do cachorro de um amigo havia se transformado em algo muito maior. Max guiou o casal para fora do galpão, sempre atento a qualquer movimento ou som suspeito. A chuva continuava caindo, criando uma cortina natural que ajudava a ocultar seus movimentos. Enquanto caminhavam em direção à antiga fábrica, Lorenzo não pôde deixar de notar como o Doberman parecia entender perfeitamente a gravidade da situação. Ele foi treinado para isso, não foi? Lorenzo perguntou suavemente. Por isso Mateus pediu especificamente que ficasse com a gente? Helena assentiu levemente. Mateus trabalhou com minha tia no projeto. Max não é apenas um cão farejador aposentado, ele foi especialmente treinado para proteger pessoas em situação de risco. E desde o primeiro dia, ele percebeu minha condição. As luzes da antiga fábrica de tecidos começavam a aparecer através da névoa da chuva. O imponente prédio, um dos marcos históricos de Caxias do Sul, agora serviria como ponto de encontro para uma fuga que poderia mudar não apenas suas vidas, mas potencialmente as de muitas outras pessoas. Max parou novamente, seu corpo tenso. Através da chuva, puderam ver a silhueta de alguém se aproximando. Helena apertou a mão de Lorenzo, mas o Doberman permaneceu calmo, seu rabo abanando levemente. Era Beatriz. A professora Beatriz Moreto emergiu da névoa como uma aparição salvadora, vestida com roupas escuras e carregando uma pequena mochila. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado pela preocupação, mas seus olhos brilharam ao ver os amigos em segurança. Graças a Deus vocês conseguiram chegar, ela sussurrou abraçando Helena. Vamos, conheça um caminho pelos fundos da fábrica que nos levará até Anna Hatch, sem precisar usar as estradas principais. O grupo seguiu Beatriz através de um pequeno portão lateral da antiga fábrica. O interior do prédio histórico, embora abandonado, ainda mantinha muito de sua majestade original. As grandes janelas góticas, mesmo empoeiradas, filtravam a luz da manhã chuvosa, criando sombras alongadas no chão de madeira. Tenho mantido essa rota como uma precaução desde que Helena me contou sobre os arquivos, Beatriz explicou, enquanto os guiava por corredores cheios de antigas máquinas de tecelagem. O caminho passa por antigas propriedades rurais, todas conectadas. Os moradores são pessoas de confiança, antigos conhecidos da família. Max seguia ao lado de Helena, ocasionalmente parando para farejar o ar, garantindo que ninguém o seguia. Lorenzo notou como o Doberman parecia perfeitamente à vontade naquela missão de proteção, como se tivesse feito isso durante toda a sua vida. Beatriz, Lorenzo chamou enquanto subiam uma escada que levava ao segundo andar da fábrica. Você conheceu a tia Giovanna? A professora parou por um momento, virando-se para ele. Sim, conheci. Era uma mulher brilhante, dedicada a ajudar outras pessoas que sofrem com a mesma condição que afeta as mulheres da família da Lauba. Seu trabalho poderia ter mudado muitas vidas. Por que eles não deixaram ela continuar? Lorenzo perguntou, ajudando Helena a passar por cima de alguns escombros. Porque o tratamento que ela estava desenvolvendo era completamente natural, baseado em compostos encontrados nas próprias ervas da região serrana. Beatriz explicou. A isso ameaçava os lucros de uma grande farmacêutica que monopoliza o mercado de medicamentos para essa condição. Helena parou de repente, apoiando-se em uma coluna. Seu rosto estava pálido e ela respirava com dificuldade. Max imediatamente se postou ao seu lado, ganindo baixinho. Precisamos fazer uma pausa, Beatriz disse, tirando uma garrafa de água da mochila. Helena não pode se esforçar muito nesse estado. Lorenzo sentiu seu coração apertar. Que estado? Helena olhou para ele, lágrimas nos olhos. Lorenzo, eu estou grávida. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva nas janelas da antiga fábrica. Lorenzo sentiu o mundo girar por um momento, todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. O comportamento protetor de Max, as consultas secretas, os enjoos matinais. Por que não me contou antes? Ele perguntou suavemente, aproximando-se dela. Porque as mulheres da minha família têm uma tendência genética a complicações na gravidez. Helena explicou,
sua voz embargada. Foi o que aconteceu com a tia Giovanna. Ela perdeu 3 bebês antes de começar sua pesquisa por um tratamento alternativo. Quando descobri que estava grávida, encontrei os arquivos dela e procurei a doutora Carmen. O tratamento está funcionando, Beatriz acrescentou. Os últimos exames mostram que Helena está respondendo bem ao protocolo desenvolvido por Giovanna, mas se aquelas pessoas descobrirem... Um barulho distante fez Max erguer as orelhas em alerta. Beatriz rapidamente os guiou para uma sala lateral, onde antigas amostras de tecidos ainda estavam empilhadas em prateleiras empoeiradas. Precisamos continuar, ela sussurrou. A casa em Anaheim está preparada. Lá teremos todo o equipamento necessário para monitorar a gravidez de Helena e continuar o tratamento. Lorenzo abraçou Helena, sentindo seu corpo tremer levemente. Por que aquele homem estava nos seguindo? O que eles querem? Eles descobriram que Helena encontrou os arquivos, Beatriz explicou. E mais importante, descobriram que ela está grávida. Se o tratamento for bem sucedido, será a prova que precisamos de que o método da Giovanna funciona. Isso poderia expor toda a perseguição que ela sofreu e ameaçar o monopólio da empresa. Max sudentamente ficou tenso, seu focinho apontado para a porta. Passos podiam ser ouvidos no corredor principal da fábrica. Tem outra saída? Lorenzo sussurrou. Beatriz assentiu, movendo uma antiga estante de madeira. Atrás dela, uma pequena porta se revelou. Era usada pelos funcionários durante a época áurea da fábrica. Leva diretamente para os fundos do terreno. Enquanto se esgueiravam pela passagem secreta, Lorenzo segurava firmemente a mão de Helena. Agora entendia perfeitamente o comportamento de Max durante todas aquelas semanas. O Doberman não estava apenas protegendo Helena, estava protegendo uma nova vida, uma esperança de que o trabalho de Giovanna não havia sido em vão. A chuva continuava caindo lá fora, mas agora parecia mais um manto protetor do que um obstáculo. Enquanto seguiam Beatriz pela trilha que os levaria até Anaheim, Lorenzo fez uma promessa silenciosa. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger Helena e seu bebê, e para garantir que o trabalho de Giovanna finalmente viesse à luz. A casa de campo em Anaheim surgiu através da névoa como um farol de esperança. Era uma construção típica da colonização italiana, com suas paredes de pedra e janelas de madeira escura. O grupo havia caminhado por quase 2 horas através de trilhas e propriedades rurais, sempre guiados pela experiência de Beatriz e pelo instinto aguçado de Max. Aqui estaremos seguros, Beatriz afirmou, abrindo o pesado portão de ferro. A propriedade pertence à minha família há gerações. Ninguém questionará nossa presença. O interior da casa era acolhedor, com móveis antigos bem conservados e uma grande lareira de pedra. No entanto, o que chamou a atenção de Lorenzo foi o quarto nos fundos da casa, transformado em uma espécie de laboratório improvisado. Foi aqui que Giovanna começou suas pesquisas, Helena explicou, sentando-se em uma poltrona antiga, enquanto Max se acomodava aos seus pés. Ela escolheu este lugar pela abundância de ervas medicinais nativas da região. Beatriz começou a acender algumas luzes, revelando estantes repletas de livros, um pequeno laboratório e equipamentos médicos modernos discretamente instalados. A doutora Carmen tem nos ajudado a manter tudo atualizado. Ela deve chegar em algumas horas. Lorenzo examinou os livros nas estantes. Eram todos sobre botânica, medicina natural e gravidez de alto risco. Alguns tinham anotações nas margens, feitas com uma caligrafia delicada que ele imaginou ser de Giovanna. Como vocês conseguiram manter tudo isso em segredo? Ele perguntou, folheando um dos cadernos de anotações. Não foi fácil, Beatriz respondeu, preparando um chá com ervas frescas para Helena. Depois do que aconteceu com Giovanna, aprendemos a ser mais cautelosos. Cada pessoa envolvida sabe apenas o necessário. Até mesmo Mateus, Helena acrescentou, acariciando a cabeça de Max. Ele treinou Max especificamente para reconhecer mudanças hormonais em gestantes e protegê-las. O Doberman tem sido fundamental para identificar precocemente sinais de possíveis complicações. Como que para confirmar, Max ergueu a cabeça e emitiu um pequeno ganido, seus olhos fixos em Helena, com aquela expressão de preocupação que Lorenzo agora compreendia perfeitamente.
E quanto àqueles homens? Lorenzo perguntou, sentando-se ao lado da esposa. Como eles descobriram sobre você? Helena suspirou profundamente antes de responder. Eles nunca pararam de vigiar realmente. Quando comecei a frequentar a clínica da doutora Carmen, mesmo com toda a discrição, deve ter levantado suspeitas. E então, ela foi interrompida por um som de motor se aproximando. Max imediatamente ficou em alerta, mas Beatriz, após verificar pela janela, fez um gesto tranquilizador. É a doutora Carmen, ela anunciou indo abrir a porta. A médica entrou rapidamente, carregando uma maleta e uma pasta grossa. Era uma senhora de aparência serena, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Seus olhos, por trás dos óculos de armação delicada, brilharam ao ver Helena. Como está se sentindo? Perguntou, já começando a tirar equipamentos da maleta. Cansada, mas bem, Helena respondeu. O tratamento tem ajudado muito com os enjoos. Os últimos exames foram muito promissores, a doutora Carmen comentou, preparando-se para fazer um ultrassom. O protocolo de Giovanna está se provando eficaz. As ervas da região, combinadas da maneira correta, têm propriedades únicas que ajudam a fortalecer o útero e prevenir perdas. Enquanto a médica examinava Helena, Lorenzo não pôde deixar de notar como Max observava atentamente cada movimento, como se também estivesse avaliando a saúde de sua protegida. 12 semanas, a doutora Carmen anunciou com um sorriso, mostrando a imagem do ultrassom. E tudo parece perfeitamente normal. Helena começou a chorar silenciosamente, e Lorenzo sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Ali estava seu filho, seguro e saudável, graças ao trabalho dedicado de tantas pessoas. O problema, Beatriz interveio, é que agora eles sabem que o tratamento funciona. Não vão desistir facilmente. É por isso que precisamos agir rápido, a doutora Carmen disse, pegando a pasta grossa que havia trazido. Aqui está toda a documentação da pesquisa de Giovanna, junto com os resultados dos testes que fizemos com Helena. Temos provas suficientes não apenas da eficácia do tratamento, mas também da perseguição que Giovanna sofreu. Um trovão distante fez todos se sobressaltarem. A tempestade que se aproximava parecia prenunciar os desafios que ainda estavam por vir. Max se levantou, caminhando até a janela para observar a escuridão lá fora. E agora? Lorenzo perguntou, segurando firmemente a mão de Helena. Qual é o próximo passo? Agora, a doutora Carmen respondeu com determinação. Vamos fazer justiça ao trabalho de Giovanna e garantir que outras mulheres tenham a mesma chance que Helena está tendo. O grupo começou a discutir estratégias, enquanto a chuva começava a cair com mais força lá fora. O que nenhum deles percebeu, no entanto, foi o pequeno movimento nos arbustos próximos à casa, nem o brilho metálico de uma lente de câmera registrando cada momento daquela reunião. A madrugada em Anna Rash estava excepcionalmente fria, mesmo para os padrões da Serra Gaúcha. Dentro da casa de campo, o grupo continuava sua reunião, agora ao redor da grande mesa da cozinha, onde mapas e documentos estavam espalhados. A doutora Carmen explicava os detalhes do tratamento desenvolvido por Giovanna, enquanto Beatriz tomava notas meticulosas. Foi Max quem primeiro percebeu que algo estava errado. O Doberman, que estava deitado próximo a Helena, subitamente levantou a cabeça, suas orelhas em alerta máximo. Segundos depois, ele estava de pé, rosnando baixo em direção à janela da cozinha. Tem alguém lá fora, Beatriz sussurrou, levantando-se para apagar as luzes. No escuro, puderam ouvir o som de passos se aproximando da casa. Max mantinha sua postura protetora, posicionando-se entre Helena e a possível ameaça. Pelos fundos, a doutora Carmen indicou rapidamente, começando a recolher os documentos mais importantes. Há uma passagem que leva até o antigo moinho. De lá podemos... Suas palavras foram interrompidas pelo som de vidro quebrando na sala ao lado. Max imediatamente começou a latir, sinalizando a invasão iminente. Rápido! Beatriz comandou, guiando todos em direção à porta dos fundos. Temos que chegar até o moinho antes que... Uma voz masculina cortou a noite. Sabemos que estão aí dentro. Não tornem isso mais difícil do que precisa ser. Lorenzo segurou Helena mais perto, sentindo seu corpo tremer. Quem são eles?
agentes contratados pela farmacêutica. A doutora Carmen explicou rapidamente, enquanto se moviam em direção aos fundos da casa. Os mesmos que pressionaram Giovanna. Max liderava o grupo pelo corredor escuro, seu focinho guiando-os com precisão mesmo na penumbra. A chuva agora caía com força, criando uma cortina natural que poderia ajudá-los na fuga. Conseguiram chegar aos fundos da propriedade sem serem vistos, mas o som de vozes e lanternas indicava que os perseguidores estavam se aproximando rapidamente. O moinho fica a 200 metros daqui, Beatriz orientou, apontando através da chuva. Tem uma passagem subterrânea que era usada para escoar a produção durante a guerra. O grupo começou a se mover pela trilha enlameada, com Max sempre atento a qualquer movimento suspeito. Helena, apesar do cansaço evidente, mantinha-se firme, uma mão protetoramente sobre sua barriga. Foi quando chegaram ao moinho que as coisas começaram a se complicar. A porta estava trancada. Alguém havia chegado antes deles. Por aqui, uma voz familiar surgiu da escuridão. Era Mateus, encharcado pela chuva, mas com um sorriso de alívio no rosto. Desculpem a demora, o sinal na serra estava péssimo mesmo. Max imediatamente correu para seu dono, abanando o rabo em reconhecimento. Como você... Lorenzo começou a perguntar. Tenho monitorado os movimentos deles há semanas, Mateus explicou, guiando o grupo para dentro do moinho. Quando percebi que haviam descoberto sobre Helena, acionei alguns contatos. Temos ajuda a caminho. O interior do moinho estava escuro e empoeirado, mas seco. Mateus rapidamente os levou até um alçapão parcialmente escondido sob sacos antigos de farinha. A passagem leva até uma propriedade segura, ele explicou, ajudando Helena a descer os primeiros degraus. De lá um carro nos espera para levar vocês até Porto Alegre. Já providenciei tudo. O som de vozes se aproximando fez todos se apressarem. A docata. Carmen segurou firmemente sua pasta com os documentos, sabendo que aquelas informações poderiam mudar a vida de inúmeras mulheres. Max, guie eles, Mateus comandou. O Doberman imediatamente tomou a frente do grupo no túnel escuro, seu treinamento mais uma vez provando seu valor. E você? Lorenzo perguntou, notando que Mateus não os seguia. Vou garantir que não sejam seguidos, ele respondeu com um sorriso confiante. Não se preocupem, tenho experiência com isso. Nos encontramos em Porto Alegre. Antes que pudessem protestar, Mateus fechou o alçapão sobre eles. No escuro do túnel, iluminado apenas pela fraca luz de lanternas, o grupo começou sua jornada guiado por Max. Ele vai ficar bem? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. Vai, Beatriz assegurou. Mateus é mais preparado do que aparenta. Foi ele quem ajudou a proteger os arquivos originais de Giovanna durante todos esses anos. Enquanto avançavam pelo túnel secular, Lorenzo pensava em como sua vida havia mudado completamente em questão de semanas. O que começara como um simples favor, cuidar do cachorro de um amigo, havia se transformado em uma história de conspiração, segredos familiares e, principalmente, esperança. Max continuava guiando o grupo com confiança, seu focinho ocasionalmente verificando o estado de Helena, como sempre fazia. Agora Lorenzo entendia completamente o verdadeiro propósito do Doberman em suas vidas. Ele não era apenas um cão farejador aposentado, mas um guardião treinado especificamente para proteger o legado de Giovanna e as mulheres da família Dall'Alba. Acima deles, podiam ouvir o som distante da chuva e ocasionais trovoadas, mas ali embaixo, naquele túnel histórico que já havia servido de refúgio em outros tempos, um pequeno grupo de pessoas corajosas carregava consigo não apenas documentos importantes, mas a esperança de um futuro melhor para inúmeras famílias. 3 meses se passaram desde a dramática fuga pelo túnel do moinho em Anahesh. O inverno havia dado lugar à primavera, e as flores dos ipês começavam a colorir as ruas de Porto Alegre, onde Helena e Lorenzo agora residiam temporariamente. O apartamento no bairro Moinhos de Vento, embora menor que sua casa em Caxias do Sul, oferecia a segurança necessária naquele momento crucial. Helena, agora com 6 meses de gestação, descansava no sofá da sala, enquanto Max mantinha sua vigilância constante ao seu lado. O Doberman, que nunca abandonou seu posto de protetor,
havia se tornado ainda mais atento conforme a gravidez avançava. Seu treinamento especial continuava sendo fundamental para monitorar qualquer alteração no estado de Helena. Os últimos exames foram excelentes, a doutora Carmen anunciou, guardando o equipamento de ultrassom portátil. O tratamento está funcionando melhor do que esperávamos. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente. Lorenzo, que segurava a mão de Helena, deixou escapar um suspiro de alívio. Cada consulta bem-sucedida era uma pequena vitória, uma confirmação de que o trabalho de Giovanna estava realmente salvando vidas. E as outras mulheres? Helena perguntou, acariciando distraidamente a cabeça de Max. Como estão reagindo ao tratamento? A doutora Carmen sorriu, pegando sua pasta de documentos. Temos 12 casos em andamento agora. Mulheres de diferentes partes do estado, todas com a mesma condição genética. E todas estão respondendo positivamente ao protocolo de Giovanna. Desde que os documentos da pesquisa vieram à luz, uma pequena rede de médicos e pesquisadores havia se formado, trabalhando discretamente para disponibilizar o tratamento para outras famílias afetadas pela mesma condição. A base de operações era um pequeno laboratório nos fundos do Hospital Moinhos de Vento, onde a doutora Carmen tinha acesso privilegiado. E quanto à farmacêutica? Lorenzo perguntou, a preocupação ainda presente em sua voz. As evidências que Mateus reuniu foram cruciais, Beatriz respondeu, entrando na sala com uma bandeja de chá. Ela havia se mudado temporariamente para Porto Alegre também para ajudar com a coordenação do projeto. A documentação sobre a perseguição que Giovanna sofreu, junto com os resultados positivos do tratamento, criou um caso forte demais para ser ignorado. O som da campainha fez Max levantar as orelhas em alerta, mas seu comportamento calmo indicava que não havia ameaça. Segundos depois, Mateus entrou na sala, carregando uma pasta grossa de documentos. Acabei de sair de uma reunião com os advogados, ele anunciou, seu rosto cansado, mas satisfeito. A farmacêutica está propondo um acordo. Eles querem colaborar com a pesquisa. Colaborar? Helena se endireitou no sofá, surpresa. Sim, Mateus continuou, sentando-se em uma poltrona próxima. Depois que a história começou a circular nos círculos médicos, eles perceberam que seria melhor se aliar ao projeto do que continuar tentando suprimi-lo. Estão oferecendo recursos para expandir a pesquisa sob a supervisão de uma comissão independente. Max, que havia se aproximado de seu dono, emitiu um pequeno ganido de aprovação, como se entendesse a importância daquele momento. Giovanna ficaria orgulhosa, a doutora Carmen comentou, sua voz embargada pela emoção. Todo o seu trabalho, todo o seu sacrifício, finalmente dando frutos. Helena enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto. Ela sabia que um dia isso aconteceria. Por isso deixou todas aquelas pistas, todos aqueles registros escondidos. E por isso treinou Max, Mateus acrescentou, afagando o Doberman. Ela sabia que outras mulheres da família precisariam de proteção e monitoramento durante suas gestações. Max foi preparado especificamente para isso. Lorenzo observava a cena com um misto de emoção e gratidão. O que começara como uma simples história de cuidar do cachorro de um amigo havia se transformado em algo muito maior, algo que estava mudando e salvando vidas. Quando poderemos voltar para Caxias? Ele perguntou, pensando na casa que haviam deixado para trás. Em breve, Beatriz respondeu. Já está tudo preparado. A universidade inclusive ofereceu um espaço para estabelecermos um centro de pesquisa permanente. Vamos poder continuar o trabalho de Giovanna exatamente onde tudo começou. Helena sorriu, acariciando sua barriga já visível. O bebê, como que respondendo ao momento, deu um pequeno chute que fez Max imediatamente erguer a cabeça, seus olhos atentos, fixos no local. Ele sempre sabe, Helena riu suavemente. Desde o primeiro dia, Max soube que havia algo especial acontecendo. A tarde avançava em Porto Alegre e o grupo continuou discutindo os próximos passos do projeto. A história de Giovanna, que por tanto tempo precisou permanecer nas sombras, finalmente veria a luz do dia. E com ela, uma nova esperança nascia para famílias que, como os da Lauba, há gerações lutavam contra uma condição que parecia não ter solução. Max, sempre atento,
mantinha sua guarda fiel ao lado de Helena. Seu trabalho como protetor estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Logo haveria mais mulheres para monitorar, mais vidas para proteger, mais esperanças para guardar. O outono havia retornado a Caxias do Sul, pintando a cidade com seus tons dourados característicos, quando Helena e Lorenzo finalmente regressaram à sua casa no bairro São Pelegrino. Max, como sempre, foi o primeiro a entrar, inspecionando cuidadosamente cada cômodo antes de dar seu sinal de aprovação com um abanar de rabo satisfeito. O tempo longe de casa havia mudado muitas coisas, mas também havia consolidado outras tantas. Helena, agora no 8º mês de gestação, carregava consigo não apenas a nova vida que crescia em seu ventre, mas também a certeza de que o legado de sua tia Giovanna finalmente estava seguro. Parece que foi ontem que Mateus trouxe Max pela primeira vez, Lorenzo comentou, ajudando Helena a se acomodar em sua poltrona favorita na sala. O Doberman imediatamente assumiu sua posição protetora ao lado dela. E pensar que achei que seria apenas um cachorro para cuidar por algumas semanas. Helena sorriu, acariciando a cabeça de Max. Mal sabia eu que ele seria fundamental para tanta coisa. O centro de pesquisa Giovanna da Lauba havia sido inaugurado na semana anterior, ocupando um prédio histórico restaurado no campus da UCS. O local, equipado com laboratórios modernos e uma extensa estufa para o cultivo das ervas medicinais da região, já estava recebendo pesquisadores e médicos interessados no protocolo de tratamento. A doutora Carmen ligou hoje cedo, Lorenzo comentou, sentando-se no sofá próximo. Mais 3 mulheres iniciaram o tratamento esta semana, todas com histórico familiar similar ao seu. Helena assentiu emocionada. Cada nova paciente é uma vitória. Cada bebê que nasce saudável é uma prova de que a tia Giovanna estava certa o tempo todo. Max ergueu a cabeça repentinamente, suas orelhas em alerta. Segundos depois, a campainha tocou. Era Beatriz, acompanhada por Mateus. Trouxemos as últimas novidades, Beatriz anunciou entrando na sala com uma pasta de documentos. A comissão de ética aprovou a expansão do programa para outros estados. Vamos poder ajudar muito mais famílias agora. E tem mais, Mateus acrescentou, sentando-se enquanto Max se aproximava para receber um carinho de seu dono. O programa de treinamento de cães de assistência médica foi aprovado. Vamos poder preparar outros cachorros como o Max para ajudar no monitoramento de gestações de risco. Helena sorriu, lembrando-se de como o comportamento protetor de Max havia sido o primeiro sinal de sua gravidez. O Doberman havia se tornado muito mais que um pet. Era um guardião, um protetor, um amigo fiel que havia ajudado a trazer à luz uma verdade há muito tempo escondida. Já escolheram o nome do bebê? Beatriz perguntou, notando como Helena acariciava sua barriga proeminente. Se for menina, vai se chamar Giovanna, Helena respondeu, trocando um olhar cúmplice com Lorenzo. Em homenagem a quem nunca desistiu de lutar por outras mulheres como eu. Max, como se entendesse a importância do momento, apoiou suavemente seu focinho na barriga de Helena. O bebê respondeu com um chute, fazendo todos rirem. Ele ainda vai treinar muitos outros cães, Mateus comentou, observando o comportamento de Max. Seu instinto e experiência serão fundamentais para preparar a próxima geração de guardiões. A tarde avançava lentamente, e o grupo continuou conversando sobre os planos futuros. O trabalho de Giovanna, que por tanto tempo precisou permanecer oculto, agora florescia abertamente, trazendo esperança para famílias que, como os da Lauba, carregavam o peso de uma herança genética desafiadora. Quando a noite começou a cair sobre Caxias do Sul e as primeiras estrelas surgiram no céu da Serra Gaúcha, Helena observava pela janela o jardim de sua casa, onde as mesmas ervas medicinais estudadas por sua tia agora cresciam livremente. Max permanecia ao seu lado, sempre vigilante, sempre protetor. Sabe, ela disse suavemente para Lorenzo, que se juntou a ela na contemplação do jardim. Às vezes penso que nada disso foi coincidência. Mateus trazendo Max exatamente quando descobri a gravidez. Os arquivos da tia Giovanna aparecerem no momento certo. Talvez não tenha sido mesmo, Lorenzo respondeu, abraçando-a carinhosamente.
Algumas histórias precisam do momento certo para serem contadas, e algumas verdades precisam dos guardiões certos para serem protegidas. Max ergueu a cabeça ao ouvir a palavra guardião, seus olhos inteligentes alternando entre o casal e a barriga de Helena. Seu trabalho como protetor continuaria, não apenas com aquela família, mas com todas as outras que viriam a precisar de seus instintos especialmente treinados. A noite havia caído completamente sobre Caxias do Sul, mas dentro daquela casa no bairro São Pelegrino, uma nova história apenas começava. O legado de Giovanna da Lauba vivia não apenas nos documentos e pesquisas agora protegidos, mas no coração de cada pessoa que havia ajudado a trazer aquela verdade à luz, e nos olhos atentos de um Doberman que havia sido muito mais que um simples cão de guarda, havia sido o guardião de uma esperança que agora florescia livremente, como as ervas do jardim dos da Lauba.